A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tentamos entrar ao vivo, não foi possível. Amanhã retornaremos a qualquer momento, ao vivo. Não, amanhã não, hoje, né? Que parece que já passou da meia-noite. Mas não importa. O Evangelho ele não vai deixar de ser pregado. Tá? Nós somos o corpo de Cristo. Tá? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Neste momento, existem tá? Vários pastores, pastoras, missionárias fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não para. Ela é dinâmica, ela é forte, ela é abençoadora. A obra de Deus é tremenda. Já tentaram parar a obra de Deus de várias formas, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Aleluia! Então aqui em 1 Pedro 3, 10 diz assim, ó. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Quem é que quer ver, né? Os dias bons? Todo mundo. Quem é que não gosta de ser feliz? Quem é que não quer ser feliz? Se você encontra uma pessoa e você pergunta, você quer ser feliz? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter prosperidade? Você quer ter saúde? Você quer ter sabedoria? Claro, se a pessoa tiver bem, né? Tiver consciente, né? Tiver saudável, mental e fisicamente, espiritualmente, ela vai querer o bem para ela, para a família dela, lógico. Só que existe uma receita, né? E Jesus, pela sua infinita bondade, ele está usando aqui o apóstolo Pedro para falar justamente isso. É simples ser feliz. Basta refrear o quê? A sua língua. Refrear a sua língua do mal. Você tem que buscar falar coisas boas. Em outras palavras, você tem que verbalizar o bem, as coisas honestas, as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Em outras palavras, a sua língua, a minha língua, né, tem que ser um instrumento de Deus aqui na terra. Expressando o amor, a bondade, a justiça, a verdade. Tudo que é tesouro de Deus, né? Se você pegar o livro de Provérbios 10, 2, diz assim, ó, os tesouros da impiedade para nada aproveitam. Quer dizer, quais são os tesouros da impiedade? São os tesouros que vêm da maldade. Quem é que está por trás da maldade? O diabo. Está escrito no livro de João 10, diz assim, o ladrão, que é o diabo, né, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas aí o Senhor Jesus faz um senão, ele diz assim, ó, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, a vida com abundância, ou seja, os dias bons, a felicidade, existe
antagonicamente, né, aos dias maus. Se você passar nesse mundo e viver só dias maus, você tem que meditar e ver o que você está fazendo, o que eu estou fazendo de errado, para observar somente coisas o quê? Coisas negativas na tua vida, na vida da sua família. Você tem que buscar o quê? Buscar um conserto com Deus. Eu tenho que buscar um conserto com Deus. Nós temos que nos arrepender das coisas erradas que por acaso viemos a fazer, né, no dia a dia, e procurar o quê? Procurar o arrependimento, procurar andar nos caminhos do Senhor. É por isso que Deus fala aqui claramente, porque quem quer amar a vida, ou seja, ter felicidade, ter o amor de Deus na sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Tem pessoa que acha que ela tem o direito de falar o que quer. Ora, para você falar alguma coisa, para eu falar alguma coisa, para nós falarmos alguma coisa, você pensou, né, naquilo que você vai falar, ou pelo menos deveria pensar. Então Deus está dizendo que os teus pensamentos, que os meus pensamentos sejam bons. Por quê? Porque tem a ver com o teu sentimento, com o teu coração. O que você fala é o que está dentro de você, dentro do teu eu. Então você está colocando para fora o quê? Aquilo que está dentro de você. O Senhor Jesus, de uma certa feita, em resposta aos fariseus que existiam na época, falou o seguinte: olha, o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. Então, é necessário refrear a língua, sim, tá? E como você vai refrear a sua língua? Como é que eu vou refrear a minha língua? Como é que eu vou colocar freio na língua? Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, e você sabe da responsabilidade que você tem de ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava no mundo, então tem alguma coisa errada, né? Você só disse que é uma serva, ou diz que é um servo, mas continua o quê? Com as mesmas práticas malignas. Então Deus não quer isso para você, nem para mim. Deus quer que nós tenhamos o quê? Uma vida consagrada a Ele, uma vida, sabe, de rejeição a tudo aquilo que é do mal. Se uma pessoa te ofende, me ofende, eu não tenho que responder no mesmo nível, eu tenho que, pelo contrário, até orar por essa pessoa. Por quê? Porque eu não tenho mais o direito, né, de me contaminar com essas coisas. No passado, sim, a pessoa não tinha um entendimento, não tinha uma compreensão, né, não conhecia Deus, não sabia que existe, né, um Deus vivo, um Deus que nos guarda, que nos defende, que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então é necessário que você medite na palavra de Deus e veja o que é que Deus quer que você faça. Qual é o caminho que você deve seguir? O Senhor Jesus esteve na terra e falou: não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou para o meu Pai, mas vou rogar ao Pai para que envie o quê? O Espírito
Espírito Santo. Então hoje você que é servo de Deus, você tem um ajudador, você tem um consolador. Nós temos. Temos que ter o quê? Sabedoria nas palavras. Se você for ficar irado ou irada com as pessoas que te ofendem, então existe alguma coisa ainda de errado. E é necessário que você tenha este entendimento. Para quê? Para que você dê um salto de qualidade na tua vida espiritual. Porque, na verdade, o que o Senhor Jesus está fazendo é preparando você, é me preparando para uma vida eterna com Ele. Amém? Amém. Ó, 1 Pedro 3,11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Está muito claro aqui. Se antes você fazia o mal, se antes eu fazia o mal, se antes nós maquinávamos o mal, hoje não. Você pode até fazer o mal esporadicamente, sem raciocinar, uma coisa que aconteceu ali no momento, mas para isso existe solução. Você ora, pede perdão e o Senhor Jesus te perdoa. Agora, um crente que vive maquinando o mal, que vive falando coisas erradas, um crente que, de acordo com o lugar que ele estiver, ele tem uma atitude diferente, sabe, isso aí está errado. Então nós temos que ter uma conduta que, embora um ou outro venha contra você, porque isso também é bíblico, mas a grande maioria das pessoas vão reconhecer que você é uma serva de Deus, que você é um vaso de Deus, né? Você é um homem de Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito o quê? Vós sois a luz do mundo. Então, é uma missão o quê? Muito importante ser servo de Deus, ser serva de Deus. Também diz, vós sois o sal da terra. Então, qual é a função do sal? É tempero. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Tá? Não podemos, sabe, trocar os pés pelas mãos, colocar a carruagem na frente dos bois. Nós temos que ter sensatez, tá? Você vai observar, se você é um crente, tá? Que Deus está te dando realmente sabedoria, quando na hora da dificuldade você tomar a atitude correta, a atitude que, se fosse o próprio Senhor Jesus aqui na terra, tomaria. Você tem que buscar a santidade do Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Eu também tenho. Mas você tem que buscar a palavra de Deus, a palavra que edifica, que fortalece, que abençoa. Você está compreendendo isso, minha irmã, meu irmão? Então está escrito aqui, ó, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Porém, o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Imagina você ter uma pessoa, tá, te ajudando, te abençoando, e se esta pessoa
é a pessoa mais importante que existe na face dos céus e da terra, o próprio Deus, olhando para você e te abençoando. Mas por que está te abençoando? Porque você está fazendo a vontade dele, está se esforçando, está querendo, sabe, reprimir cada vez mais a carnalidade. Então os olhos de Deus vão o quê? Te abençoar, vai ver o teu esforço, a tua vontade de acertar. E não existe ninguém, tá, que tenha a capacidade que Deus tem de observar a tua mente, sondar os teus rins, o teu coração, e Ele observa e vê o quê? A vontade que você tem de fazer o bem, de amar o teu próximo, de adorá-lo, né? Adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Aí você pode fazer uma pergunta: quem é o meu próximo? Será que o teu próximo é só aquele que gosta de você, que fala boas palavras para você? Ou o seu próximo é aquele que te atira pedra, é aquele que quer o teu mal? Próximo, tá? É o ser humano igual a você, que é igual tem a imagem e semelhança de Cristo, tá? Então, não é porque a pessoa se diz sua inimiga que você vai ser inimigo dela. Aliás, esta é a grande oportunidade que Deus te dá de você mostrar que é uma serva ou um servo de Deus. Você amar as pessoas que te querem bem, aí é fácil. Agora, você amar uma pessoa que te ofende, que te maltrata, aí é um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu quero dizer para você que está ao alcance desse vídeo que o Senhor Deus tem um interesse de te abençoar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Abençoar a sua família. Aleluia. Abençoar a sua vida financeira. Abençoar cada vez mais a sua saúde. Tá? Derramar sobre você unção. Tá? Aleluia. As mais diversas unções celestiais. Tá? Então Deus, Ele quer, em outras palavras, o melhor para você. Mas você tem que concordar com Ele. Nós temos que concordar com Deus. Tá? Sobre perseguições, é um fato muito interessante o que nós vamos observar aqui, ó. E qual é aquele, 1 Pedro 3, ó. E qual é aquele que vos fará mal? Se fordes zeloso do bem. Você não tem que se importar se as pessoas vão te fazer mal porque você está fazendo a obra de Deus. Se você está sendo zeloso do bem, na verdade, você está sendo zeloso dos tesouros de Deus. E você também se torna um tesouro de Deus. Deus vai olhar para você e vai ver o bem, tá? Ver a bondade. E você se torna um tesouro de Deus porque você está zelando, né? Zelando a palavra de Deus. A palavra de Deus na tua boca são como favos de mel. Ainda que estas palavras que para você sejam favos de mel, para outros, tá? Elas sejam como fel. Mas isso não importa. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Você não teve um encontro com Deus? Você não sabe da sua importância? Então continua, não vá desistir. O Senhor Jesus falou que Ele não se agrada
daqueles que olham para trás. Tá? Quando Deus manda fazer alguma coisa, tudo que nós temos que fazer é obedecer. 1 Pedro 3,14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Quer dizer, claro que se você estiver pregando o Evangelho, se você estiver fazendo as coisas de Deus, o diabo vai usar pessoas para te ofender, para te destratar, para querer o teu mal, para querer te parar. Aí eu tenho uma perguntinha para te fazer. E daí? Quem é que pagou o preço no Calvário por você, por mim? Não foi Jesus? Então o que você tem que fazer é continuar fazendo a vontade de Deus, tá? Doa a quem doer. Você não pode transgredir as leis humanas, você tem que respeitar as autoridades constituídas, porque isso é a vontade de Deus, mas o que está aqui na Bíblia, você tem que continuar fazendo. Amém? Então, 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Quer dizer, claro que o seu procedimento vai deixar muitas pessoas com a mente turbada, porque não compreendem como é que a pessoa vive assim, separada para Deus, buscando a face de Deus. Parece louco, parece maluco, parece isso, parece aquilo. E você vai ficar preocupado com isso? As coisas loucas deste mundo, tá? Muitas vezes agradam a Deus. Lembra de Noé? Deus deu uma ordem para Noé, né? Num tempo que nem chovia, vai cair um aguaceiro aí, um dilúvio, eu vou te dar uma ordem, você cumpra, faça uma arca assim. Imagina Noé passando anos e anos, construindo aquela arca, e todo mundo zombando dele, e ele falando que ia chover, que ia acontecer. Era louco, era maluco aos olhos do mundo. E aos olhos de Deus? Claro que não. Então é tempo de você entender, tá? E também, da minha pessoa, entender, nós temos que entender que nós não estamos aqui para fazer a vontade, sabe, do mundo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Claro que temos que amar as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer Jesus, tá? Ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas é necessário que você prossiga, tá? Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Claro. Você tem que ter o bom senso. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando, desse problema desse vírus, então existe uma razão para fechar os templos, sim, né? Eu não estou aqui querendo entrar em discussão
quem que não fechou e está tendo culto e acha que... Não. Eu estou falando naquilo que a palavra diz. A palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as autoridades. Então, nós estamos respeitando. O templo está fechado. O templo físico lá, tijolo em cima de tijolo. Mas o templo, nós aqui, estamos em atividade. Porque o evangelho ninguém pode parar. A palavra de Deus ninguém pode parar. Houve um tempo que os pregadores pregavam dentro do cemitério, tá? Dentro das catatumbas, por quê? Porque tinha que ficar escondido pregando, tá? Não parou, e não vai parar nunca, tá? Mas temos que respeitar as autoridades, pelo contrário, temos até que apoiar, tá? Apoiar os cientistas, os médicos, as autoridades constituídas. Temos sim, isso é pacífico. Agora, a palavra de Deus, ela continua, ela não para, ela é forte, ela é firme, ela é dinâmica, tá? 1 Pedro 4, capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele de fato blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Então eu quero te dizer o seguinte: você está sofrendo carga, padecendo pela palavra de Cristo? Então dê glória. Lembre-se que existiram homens de Deus e mulheres de Deus que perderam as suas vidas e até hoje perdem em países onde não aceitam a palavra de Deus. Isso é bíblico, tá? Então, cada um de nós tem uma experiência particular. Eu tenho as minhas experiências particulares, mas isso fica para mim e Deus. Agora, parar nunca. É prosseguir, prosseguir, prosseguir e prosseguir. Amém? Amém. Que nenhum de vós, 1 Pedro 4,15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Quer dizer, o que o Senhor Deus, usando Pedro, está falando aqui? Se você está sofrendo porque você roubou, porque você matou, porque você fez uma coisa errada, tá? Isso é uma coisa. Agora, você está sofrendo por causa do amor que você tem a Cristo e da missão que você tem como servo de Deus, serva de Deus, então você tem que glorificar a Deus por isso, tá? Você tem que ficar feliz, porque já passaram pela terra homens e mulheres de Deus que sofreram muito para que esta palavra hoje estivesse ramificada, tá? E está se ramificando cada vez mais no mundo, tá? Então, o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele se tornou um homem tão diferenciado que ele vibrava quando ele era preso, quando ele sofria, quando maltratavam ele. Ficava feliz. Pedro, a mesma coisa. Tiago perdeu a sua vida, tá? Arrancaram a cabeça de Tiago, de João. A cabeça de João foi colocada numa bandeja.
mas o Evangelho permanece aí. Então, irmãos, é tempo de refletir e tempo de saber que se você padece pelo Evangelho, tá? É porque você é um vaso valoroso aqui nessa terra. 1 Pedro 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esta é a pergunta que o próprio Deus faz através de Pedro para todos nós. Ou você acha que o Evangelho é só bênçãos? Claro que é bênçãos. E a maior bênção é a tua salvação eterna, se você permanecer firme. Mas tem luta. Por isso que está escrito lá no livro de Apocalipse que ao que vencer, será dada uma coroa. Hein? Então, ao que vencer. Ao que vencer o que isso aí sugere? Que é uma batalha. É uma batalha. Não é pequena não, hein? É uma batalha espiritual tremenda. Então, vamos em frente, né? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Você tem que fazer o bem. Se for apedrejado, continua fazendo o bem. Se for caluniado, continua fazendo o bem. E não volta, tá? À vida antiga, à vida mundana. Isso é a ordem de Deus. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele está falando para você, para mim, né? Deus está dizendo o quê? Que Ele te ama, que Ele quer o teu bem, que Ele quer que você prossiga